Um acordo de cooperação técnica interministerial com a Fundação Banco do Brasil e o Instituto InRua foi assinado nesta terça-feira, 22 de abril. Pelo governo federal, assinam a cooperação os Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do Trabalho e Emprego e dos Direitos Humanos e da Cidadania. Pelo acordo, 8 cozinhas solidárias vão ser equipadas. Elas estão em Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo capital, São Bernardo do Campo, interior paulista, Porto Alegre, Brasília, Boa Vista e Antônio Carlos, em Santa Catarina. O ministro Wellington Dias comenta a iniciativa voltada para pessoas em situação de rua. Já são cerca de 600 cozinhas solidárias no Brasil, apenas daquelas credenciadas pelo MDS, que atendem a população de rua. Hoje aqui estamos dando novos passos. Com os próprios movimentos sociais, estamos trabalhando mais 8 cozinhas solidárias e também 266 que passam a ser credenciadas com compra da agricultura familiar. Os pequenos agricultores vendem alimentos e esse alimento para as cozinhas solidárias. O objetivo do acordo de cooperação técnica é apoiar, equipar e qualificar cozinhas solidárias geridas por movimentos de populações em situação de rua e catadores autônomos. Os ministérios também trabalham a ampliação de perspectivas de geração de trabalho e renda para este público, como explica Wellington Dias. A qualificação voltada para lideranças que vão ter aí o domínio do gerenciamento dessas cozinhas e também a qualificação para o emprego, para o empreendedorismo, junto com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Ministério do Trabalho, Ministério das Cidades, que também aqui prioriza a habitação, do Minha Casa Minha Vida para as famílias, para as pessoas que ali, ao sair da rua, ter ali um local de moradia digna. Sobre o Minha Casa Minha Vida, os Ministérios das Cidades e dos Direitos Humanos assinaram uma portaria priorizando a população em situação de rua como beneficiária do programa habitacional. Reportagem Érica Brás. Podcast BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. Em reunião realizada em Brasília, a coordenação do Conselho de Think Tanks do BRICS entregou oficialmente ao embaixador Maurício Lírio, o Sherpa brasileiro, um documento de recomendações alinhado aos 6 eixos prioritários da presidência brasileira do BRICS neste ano. O relatório consolida as melhores práticas e evidências para orientar as discussões do agrupamento. Eu sou a jornalista Franciele Barcelos e no podcast de hoje te convido a escutar um pouco mais da nossa conversa com a presidenta do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do Brasil, que preside o Conselho de Think Tanks do BRICS. Então, presidenta, para não me alongar mais, eu queria pedir para a senhora mesmo se apresentar, por gentileza, e nos dizer qual é o papel do IPEA nesse processo. Eu sou Luciana Servo, estou presidenta do IPEA há 2 anos, sou técnica de planejamento e pesquisa no IPEA, e o IPEA lidera os conselhos de Think Tanks do BRICS, tanto o conselho, o que a gente chama de BTTC, que é o BRICS Think Tank Council, que é o conselho de fato de Think Tanks, e o BTTNS, que é da trilha de finanças. Então, o IPEA é uma instituição que está representando o governo e liderando esses 2 conselhos. Bom, tanto para quem acompanhou os trabalhos de vocês já no G20 no último ano e agora acompanha também o trabalho no BRICS, a expressão Think Tanks já se tornou algo mais comum. Mas para quem não conhece, você poderia me ajudar a definir o que são esses Think Tanks? Vou pegar pelo próprio IPEA. O IPEA é uma instituição que faz parte da estrutura de governo brasileira, e a sua função é produzir conhecimento, pesquisas, estudos para apoiar as decisões do Estado brasileiro. Junto com isso, você começa a produzir essas evidências para basear políticas públicas. A maioria dos think tanks do mundo, governamentais ou não, eles vão fazer essa função de produzir conhecimento, trabalhar diálogos em torno de temas relevantes e estratégicos para apoiar os seus governos, tanto nas políticas nacionais quanto nas discussões internacionais. Então, são instituições, em geral, de pesquisa, que trabalham a partir dessa elaboração de pesquisas e evidência,
mas que, ao contrário de uma instituição de pesquisa clássica, ela tem essa função de diálogo com políticas públicas e decisões estratégicas, seja dentro do Estado brasileiro, seja em diálogo, por exemplo, com o setor privado e outras instâncias decisórias. E Luciana, como você comentou anteriormente, o IPEA preside esse ano tanto o Conselho quanto a rede de think tanks de finanças do BRICS. Como é que esses mecanismos se diferenciam e onde que os trabalhos deles se encontram? O BTTC, que é esse conselho mais amplo, ele vai trabalhar vários temas. E primeiro, ele é o primeiro a surgir. Ele é proposto durante a presidência da Rússia, e ele começa a ser trabalhado e começa a se reunir a partir de 2013 para discutir, a partir da produção de conhecimento, a partir do diálogo entre think tanks, propostas para serem levadas, recomendações para serem levadas para as instituições, para a presidência do país daquele ano. Então, é importante entender que, assim como o G20, as presidências do BRICS são rotativas. O Brasil está esse ano presidindo, o ano que vem será outro país, o ano passado foi a Rússia. Então, o que esses think tanks fazem? A partir da sua trajetória de diálogos, eles vão produzir recomendações para apoiar a presidência daquele país, mas principalmente uma discussão com as lideranças de governo. No caso do BTTC, ele dialoga com o que a gente chama de trilha Sherpa. Para quem esteve no G20, a gente também teve uma trilha Sherpa do G20 o ano passado, liderada pelo Itamaraty. Esse ano é a mesma coisa. O Itamaraty, através de CG-BRICS, a coordenação geral do BRICS, lidera a trilha Sherpa e é com o BTTC que se estabelece um diálogo. O BTTNF é um mecanismo muito recente. Ele foi proposto há pouco tempo, ele foi proposto durante a presidência da China, mas passou a começar a se pensar no ano passado, e é a primeira vez que os think tanks do BTTNF de fato estão se reunindo. Então, o BTTNF, que é a rede de finanças, ou de think tanks de finanças, ela vai discutir temas mais afetos à discussão de economia, de finanças, ou seja, mais focado nesses temas. E esse conselho de think tanks de finança está começando um diálogo a partir da presidência brasileira para discutir como é que nós vamos trabalhar, como vai ser os mecanismos que a gente vai trabalhar, dialogando em torno das prioridades também da presidência brasileira na área de finanças, com um diálogo mais próximo com o Ministério da Fazenda e com o Banco Central, para também produzir insumos, nesse caso vão ser muito mais estudos do que recomendações, que possam apoiar a presidência brasileira durante esse processo. Mas uma vez que esse mecanismo comece a funcionar, a tendência é que ele também passe a funcionar como o BTTC, que as reuniões passem a ser anuais, em que em algum momento também ele possa fazer recomendações na discussão de finanças. Então, para além dos estudos que esses think tanks podem produzir conjuntamente, a ideia é que eles apoiem as discussões que estão sendo feitas. Mas o BTTNF é um mecanismo muito recente. Bacana. E quais são os principais destaques dessas recomendações do Conselho que foram entregues ao embaixador Maurício Lírio? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar é o fato de, apesar da presidência brasileira dos BRICS se durar um ano, né? Ela começou em janeiro e vai até o final desse ano, começo do ano que vem, a ideia é que a gente produzisse as recomendações da trilha do BTTC, dessa trilha Sherpa, para diálogo com essa trilha Sherpa, para até agora em abril, para que elas pudessem subsidiar as discussões das reuniões de líderes. Nesse sentido, uma coisa fundamental é como é que você consegue construir consensos rapidamente entre esses think tanks para produzir essas recomendações em um prazo muito curto. Então, esse é um destaque. Nós conseguimos fazer 2 momentos. O IPEA liderou uma discussão com think tanks nacionais, com instituições nacionais que conhecem BRICS, entendem dos temas das prioridades brasileiras, para produzir um primeiro documento, que foi o documento de base para negociação com esses think tanks que compõem o BTTC. A partir disso, você começa um processo de diálogo e construção de consensos com esses outros 6 think tanks, além do IPEA, para que você possa produzir recomendações que dialoguem com as prioridades da presidência brasileira. E esse processo foi muito rico. Primeiro, houve uma aceitação grande do primeiro documento que foi entregue, mas os refinamentos, apesar de terem acontecido num prazo de 11 dias de trabalho intenso
do IPEA na coordenação, na liderança da nossa diretoria internacional, nesse processo de liderança, da participação das outras diretorias no primeiro momento das oficinas, o resultado é que conseguiu-se chegar a recomendações muito densas e importantes que foram entregues ao embaixador Maurício Lírio, que é o Sherpa do BRICS, e é o primeiro grupo que faz essa entrega. Então, conseguiu-se produzir as recomendações e conseguiu-se fazer essa entrega que vai subsidiar os diálogos que o MRE vai fazer com os outros líderes da trilha Sherpa. Você comentou agora nessa resposta que são outros 6 think tanks que participam, certo? Como é que é o ingresso desses think tanks no Conselho e como funciona a participação? Os think tanks, assim como o IPEA, são indicados pelos seus governos. Isso diferencia, por exemplo, o T20, que foi liderado pelo IPEA no ano passado, do BTTC. O IPEA é um representante do governo brasileiro nesse conselho. Assim são os outros think tanks dos outros países. Apesar de serem representantes do governo, a ideia é que esses think tanks, como think tanks, tenham autonomia para discutir recomendações, fazer estudos e entrar em diálogos. Mas, de fato, o processo passa por uma indicação dos governos. Esse processo, inclusive, agora com os novos países, ele passa por um diálogo para pensar quem são os think tanks que vão ingressar, mas eles também vêm como representação dos seus governos. E Luciana, esse é o primeiro ano que o Brasil preside o BRICS após a expansão do grupo, né? Com novos países membros e os países parceiros. Como é que o IPEA e o Conselho lidaram com esses novos países? Como é que vem se dando essa participação? Assim, a primeira coisa que você faz quando você tem um membro que acabou de chegar em qualquer lugar é mostrar para ele, é introduzir ele no mecanismo. Então, um dos papéis do IPEA foi como é que a gente vai apresentar, junto com os outros think tanks, para esses países o funcionamento do BTTC. Então, ao entrar em novos países, no caso, no BTTC, participaram o Irã e a Etiópia até o momento, eles vêm e são apresentados ao processo de diálogo, de funcionamento, como é que você espera que seja feito o diálogo. Uma vez feito, eles são membros, então eles passam a fazer parte da discussão, assim como os países que já vinham há muito tempo. Então, além dos países que já participavam do BRICS, que já vinham dialogando há algum tempo em torno dessa agenda, esses novos países entraram e fizeram, inclusive, recomendações, ou no caso da Etiópia, participou de todo o processo de negociação, no caso do Irã, enviou recomendações para uma participação, mas é um processo de interação que ele vai sendo construído ao longo do tempo. E é fundamental que o IPEA seja um facilitador desse processo de introdução desses novos think tanks no Conselho de Think Tanks. Dando uma estudada por aqui, desde a segunda reunião do BRICS, que na época ainda era BRIC, né, sem a participação da África do Sul, lá em 2010, já consta no documento final um agradecimento à participação dos think tanks. Em 2013, há mais de 10 anos, foi criado então o Conselho. Dessa forma, os think tanks são hoje uma das instituições com melhor manutenção e legitimidade no eixo People to People do BRICS, que consolida, né, a participação da sociedade civil no processo. O que se deve a uma inserção tão qualitativa na participação da agenda do grupo? Além do BTTC, você tem um chamado Fórum Acadêmico do BRICS. Esse fórum é um conselho de especialistas que vão discutir mecanismos e questões estratégicas nos países do BRICS antes mesmo do BRICS existir. Você já tinha diálogos na área de relações diplomáticas, e você tem esse conselho de especialistas, que é o que a gente chama de FABRICS, né, Fórum Acadêmico do BRICS, começa a se reunir só no ano seguinte, é que se começa a ter um BRICS formalmente constituído. Então você já tinha uma experiência de colocar especialistas para dialogar e aportar conhecimento. Era natural que algum tempo depois se formalizasse esse mecanismo, né, de chamar essas instituições para prover e informar com evidências, informar com conhecimento sobre políticas públicas, esse processo de negociação. Qual é a grande vantagem? Os think tanks, eles não são decisores de políticas públicas, então num processo de geopolítica complexo, reunir instituições que têm por base o conhecimento, mas ao mesmo tempo que têm possibilidade de dialogar com seus governos, também ajuda a que esses governos estabeleçam diálogos mais consequentes entre eles.
Não em todos os processos, porque os governos têm outros procedimentos, mas certamente esse processo de construção ao longo do tempo, de diálogos entre think tanks de diferentes países que também dialogam com seus governos, ele é fundamental para o avanço, a consolidação deste bloco. Esse eu acho que é um processo que é muito relevante, que é a manutenção de um histórico, com todas as mudanças geopolíticas, mudanças de governos, esses think tanks vão mantendo a memória desse processo e vão ajudando os seus próprios países, a sua diplomacia, os seus gestores, as suas presidências no diálogo, porque eles já estabeleceram mecanismos de diálogo entre eles. Bom, uma vez que foi realizada essa entrega, Luciana, a entrega do documento ao nosso Sherpa brasileiro, o IPEA ainda deve promover novas agendas no escopo do BRICS até julho, quando acontece a cúpula? E se sim, você poderia nos detalhar um pouco mais de quais seriam essas agendas? Um dos que eu citei, esse Fórum Acadêmico do BRICS. Esse é o primeiro mecanismo que é criado. Vai acontecer uma reunião aqui em Brasília, no SERPRO, dos think tanks que compõem tanto o BTTC quanto o BTTNS, para discussões ainda, continuidade das discussões do tema, aprofundamento das discussões do tema que interessam para a agenda do BRICS. Esse fórum acadêmico acontece dia 25 e 26 de junho aqui em Brasília. Neste momento, além das discussões dos painéis, também a gente forma uma discussão com as próprias instituições de governo, com as instituições acadêmicas que estão no Brasil, instituições que os outros think tanks trazem para o Brasil, e se forma uma rede maior do que essa rede de 15 think tanks que compõem os conselhos. Então, é um momento também de você trazer outras institucionalidades, outros especialistas, outros representantes do governo para um diálogo em torno do BRICS. Certo? Então, é um momento não só dessa produção e diálogo sobre os conhecimentos gerados, das recomendações, mas também de ampliar o conhecimento sobre esse bloco. Para além disso, como eu disse, a presidência do BRICS continua, ao longo do ano. Então, a gente tem uma série de agendas de continuidade, de discussões dos mecanismos, discussões da governança, discussão sobre outros fóruns que estão acontecendo, como a própria COP30, qual a interação do BRICS com a COP30, e as agendas que são de interesse do BRICS, a gente pode trabalhar no que a gente chama de estratégias de implementação para algumas das recomendações que foram feitas, avançando e aprofundando nesses processos. Então, é um processo que, apesar das recomendações terem sido entregues agora, ele continua com esse diálogo na presidência brasileira, mas também depois, E vai se formando um processo de negociação, de acúmulo de estruturas, para que a gente possa, de fato, trazer efetividade para o que a gente está dialogando. Outra agenda importante, me corrija, Luciana, se eu estiver errada, acontece no Rio de Janeiro, que é a segunda reunião de Sherpas, que de forma inédita, replicando um feito do G20, convida a sociedade civil a participar desse momento de reunião. Qual a importância, então, para os institutos de pesquisa, os quais o IPEA representa, de um momento como esse, de sentar à mesa junto com os Sherpas do BRICS? Nesse momento, o IPEA estará lá, representando esses think tanks do BTTC, apresentando as recomendações no seu processo. E eu acho que esse é um momento muito relevante, que primeiro é um momento que você está entregando não só, como a gente fez aqui para a presidência brasileira, mas para todos os representantes dos outros países do BRICS. Estarão ouvindo as recomendações, avaliando quanto que aquelas recomendações dialogam com aquele processo que eles estão fazendo para fazer as entregas da declaração de líderes em julho. Então, é um momento de também você ampliar a incidência dessas instituições junto aos Sherpas. Mas, mais do que isso, nós, durante o G20, aprendemos que esse é um processo de você também criar mais legitimidade nesses blocos. Se você traz os vários mecanismos, as várias instituições, os vários grupos que estão aportando para o diálogo durante a presidência do BRICS, você também mostra desses diferentes grupos, como é que eles podem dialogar entre si, como é que eles podem internalizar essa agenda nos seus países, para além do que está acontecendo naquele momento. Então, tem um processo que eu estou chamando de conhecimento e legitimação do BRICS, e não necessariamente da presidência, de uma presidência ou de outra, mas de como é que isso, de fato, é um processo importante para o nosso país. Por que o BRICS é importante para o Brasil? Por que fazer parte do BRICS é importante para o Brasil? Porque eu ter minhas recomendações ouvidas pelos Sherpas é importante. Porque ouvir as recomendações dos outros grupos, do People to People, é importante. Então é um momento de diálogo muito relevante, é um momento de diálogo que qualifica o debate entre os grupos, mas também qualifica o debate com os Sherpas
o debate ou as entregas para o conjunto de Sherpas que vão depois dialogar sobre as recomendações que serão feitas pelos líderes. Para finalizar, então, Luciana, o que você poderia acrescentar sobre o trabalho do Conselho de forma mais ampla e sobre a entrega realizada ao Sherpa brasileiro? Eu acho que a gente teve entregas muito efetivas, inclusive passíveis de implementação. O BRICS tem alguns mecanismos que já vêm sendo propostos há muito tempo, né? E esses mecanismos, eles, ao se tornarem efetivos, eles reforçam agendas no nosso país. Exemplo, a agenda de saúde global é uma agenda muito importante, não só desde a pandemia, ficou muito evidente, mas com possibilidade de cooperação para o desenvolvimento desse grupo de países do BRICS, mas também para a própria agenda multilateral. Então, quando a gente está discutindo a reunião de Conselho de Ministros de Saúde, ou que a gente está discutindo como é que a gente traz a agenda digital para o uso na área de saúde, mas também para o uso nas políticas públicas, para o uso nas plataformas de investimento, a gente está tentando trazer mecanismos concretos, recomendações que podem ser concretizadas em ações dentro do país, mas principalmente na cooperação entre esses países. Isso eu acho que é muito relevante. Mas mais do que isso, a gente está já vivendo alguns momentos de questionamento do sistema multilateral. O Brasil sempre reforça que a discussão no mundo ela tem que ser buscar a equidade de participação, reforçar o sistema ONU, reforçar o sistema multilateral. E o BRICS, como um bloco, ele vem reforçar essa discussão multilateral e não ser uma discussão à parte. Isso eu acho que é muito concreto nas discussões do BRICS, veio também na discussão do G20, que são blocos que eles não substituem o sistema multilateral, mas ao fazer essas discussões, a gente consegue ir avançando, talvez, em discussões e criando consensos, mas sempre reforçando que essa agenda do multilateralismo ela continua central. Porque a tendência da gente para esses confrontos, principalmente na área de comércio bilaterais que a gente está vendo agora, ela sempre existiu. Para isso, os mecanismos multilaterais, eles são os mecanismos de mediação. Se a gente não reforça esses mecanismos de mediação, a gente entra em vários processos de guerras físicas mesmo, mas em outros processos de guerras comerciais, em outros processos de disputa, onde você não tem um mediador. Então, o sistema multilateral é fundamental, o sistema de blocos, ele ajuda e deve ajudar a reforçar essas agendas multilaterais e criar consensos, e eu acho que o BTTC e o BTTNF são um espaço também para ajudar nesse processo. Então, nosso muito obrigada, primeiramente a você, Luciana, que traz esses esclarecimentos, né, em relação ao documento entregue ao Sherpa brasileiro Maurício Lírio, em nome do Conselho de Think Tanks, presidido pelo IPEA brasileiro, e agradecer também a audiência do podcast. Até o próximo episódio, e para mais informações, vocês podem consultar tanto o nosso site oficial, brics.br, nosso Instagram, @brics_br, ou nosso canal no YouTube, BRICS Brasil 2025. Podcast BRICS Brasil, uma parceria da Presidência Brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br. Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta terça-feira, dia 22, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referentes ao mês de abril para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 4. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Caixa Notícias. A Caixa paga nesta quarta-feira, 23 de abril, a primeira parcela do incentivo frequência do programa Pé de Meia
para os estudantes do ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. O incentivo será creditado na conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo Caixa Tem. O estudante pode pagar contas, fazer transferências e Pix direto no aplicativo. Além disso, pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br. O Brasil registrou em 2024 a maior redução da desigualdade social dos últimos anos. Segundo um estudo da FGV Social, a renda do trabalho dos mais pobres cresceu 10,7% no ano passado. O ritmo foi 50% maior que o dos mais ricos, que tiveram aumento de 6,7%. O levantamento mostra que a média nacional de renda do trabalho foi de 7,1%. E o crescimento foi impulsionado por dois fatores principais: o aquecimento do mercado de trabalho e a regra de proteção do Bolsa Família. A regra permite que beneficiários do programa mantenham parte do auxílio mesmo após conseguirem emprego formal. O Nordeste se destacou com um aumento de 13% na renda do trabalho. Sergipe, Pernambuco, Bahia e Paraíba lideram o ranking. Grupos historicamente excluídos, como pessoas com baixa escolaridade, negros e mulheres, também registraram os maiores ganhos. Outro dado positivo foi a menor taxa média de desemprego da história do país, 6,6% em 2024, com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. O Minha Casa Minha Vida vai destinar parte das moradias para pessoas em situação de rua ou com trajetória de rua. A medida foi oficializada nesta terça-feira e garante que 3% dos imóveis construídos com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial sejam destinados a esse público. O governo federal vai arcar com 100% do valor das casas. De acordo com o Ministério das Cidades, a iniciativa vai contemplar 38 cidades, incluindo todas as capitais do país e os municípios com mais de 1.000 pessoas cadastradas como sem moradia no Cadastro Único do governo federal. Na cerimônia de assinatura da portaria também foi anunciado um acordo para criar 8 cozinhas solidárias voltadas à população em situação de rua. As cozinhas vão oferecer alimentação e apoio comunitário nas periferias urbanas. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. Bem, eu quero cumprimentar o companheiro Gabriel Boric, presidente da República do Chile. Quero cumprimentar os ministros e as ministras que o acompanham nessa viagem ao Brasil. Quero cumprimentar os ministros e as ministras brasileiras que me acompanham nessa reunião. E dizer para o companheiro Boric que essa tua visita ao Brasil, quando nós estamos completando 189 anos de relações diplomáticas, quando nós estamos fazendo a primeira reunião depois de definirmos, o ano da amizade Brasil e Chile, dia 22 de abril, não sei se você sabe, hoje foi o dia em que os portugueses descobriram o Brasil. Há rumores de que eles já sabiam que o Brasil existia. Mas como a história tem que ter o início, então o início é de 22 de abril de 1500. E esse dia para mim é muito importante, não apenas pelos acordos, pelos protocolos de intenções que foram assinados aqui. Eu penso que essa reunião é importante por conta do momento político que o mundo vive. Não sei, o companheiro Boris é muito jovem, mas tem uma boa experiência acadêmica e ele sabe que os nossos países, durante quase 400 e poucos anos, eram induzidos a se tratarem como inimigos. O Brasil vivia de costa para toda a América do Sul. O Brasil olhava para a União Europeia e para os Estados Unidos. E a América do Sul também olhava por cima do Brasil, atrás de enxergar a Europa e atrás de enxergar os Estados Unidos.
Era como se nós fôssemos possíveis inimigos. Eu conto sempre que o presidente Chávez, antes de ser presidente, ele era da Academia Militar da Venezuela, e como acadêmico e professor, ele me dizia que durante muito tempo as aulas que ele dava para os militares da Venezuela era de que o Brasil era o inimigo. Era com o Brasil que a América do Sul tinha que se preocupar. Não era nem com os espanhóis, que foram colonizadores, e muito menos com os Estados Unidos ou os ingleses, era o Brasil. E isso aconteceu em outros países. E quando eu cheguei na presidência da República, eu descobri, e estava contando para o presidente Boric, a primeira ponte em 500 anos de história entre Brasil e Bolívia foi feita no meu governo, na cidade de Basileia, no estado do Acre. Mais importante, a primeira ponte entre o Brasil e Peru foi feita também no meu governo, depois de 500 anos. Essa era a demonstração mais viva de que nós ficamos de costa um para o outro durante muito tempo, bajulando os ricos e desprezando os pobres, os nossos parceiros. Isso não é muito diferente do comportamento habitual das pessoas. Hoje, uma pessoa, se tiver um parente muito pobre, não convida nem para o aniversário, nem para o batizado, porque se convoca normalmente aquela pessoa que tem mais posse. E foi assim que o Brasil foi criado durante muitos anos. Só para você ter ideia, Boris, o Chile teve a sua primeira universidade em 1842, segundo o nosso companheiro Alberto Van Haveren, em 1842. O Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1920. Só para você perceber a submissão que nós tivemos durante tantos anos aos colonizadores que nos colonizaram. E é por isso que eu sou um cidadão obcecado pela integração. Eu acho que nós, presidentes de países da América do Sul, deveríamos compreender que isolados nós somos muito fracos. Nós não nascemos para viver mais 500 anos como um país pobre. Nós não nascemos para viver mais 500 anos vendo os nossos países serem governados para 35% ou 45% da população, como se o restante da sociedade fosse tratado como invisíveis. Aqueles que não se enxergam. Aqueles que só aparecem na época das eleições para colocar os que esquecem dele no poder durante os mandatos presidenciais. É essa lógica que pessoas jovens como você, que pessoas jovens como eu, não tão jovem, que sabe, pode mudar. É preciso mudar a compreensão da política. É preciso mudar a compreensão de por que nós queremos um cargo de presidente da República. É preciso mudar a compreensão de que nós sozinhos seremos muito frágeis. Sabe? Um país como o Chile, um país como a Bolívia, um país como o Equador, um país como o Uruguai, sabe? O Brasil, o mesmo Brasil que é um país grande territorialmente, mas economicamente e tecnologicamente ainda é fraco diante do que poderia ser, quando você vai negociar com uma grande potência, você fica muito vulnerável. É como se fosse um acordo leonino, ou seja, é um acordo de cláusulas que só favorece ao grande e ao pequeno nada. É por isso que nós aqui, durante a campanha de 2002, eu era contra a ALCA. Muita gente não entendeu, mas eu era contra a ALCA porque eu achava que a ALCA, só um país poderia ganhar com a ALCA, o Brasil. O restante seria uma política de submissão. Eu estou dizendo isso porque você está terminando um mandato de 4 anos na presidência do Chile. Acho que você foi o presidente mais jovem do Chile. Acho que nunca teve ninguém tão jovem
saído das passeatas do movimento estudantil para ser presidente do Chile. E eu sou o único presidente do Brasil que me reelegi 3 vezes no Brasil. Então tem uma certa similaridade entre o comportamento do povo chileno em votar num jovem como você e o povo brasileiro votar num velhinho como eu. Tem uma certa similaridade. Mas uma coisa que pode nos fazer simbolizar, sabe, uma novidade na política da América do Sul é que nós precisamos trabalhar com muita força e com muita intensidade a necessidade da nossa integração. Quando a gente preside um país, a gente não preside de forma ideológica. Eu não quero saber se o meu adversário ali do lado, se o meu oponente do outro lado, se ele é presidente, ele é de direita, de esquerda ou de direita. Eu quero saber que ele é presidente de um país e eu quero manter com ele uma relação de chefe de Estado. E por isso eu preciso criar instituições sólidas que, independentemente do governo, essas instituições funcionem. Não pode ficar dependendo do presidente. Hoje está o Lula, eu participo de uma coisa. Amanhã não está o Lula, o Brasil não participa. Hoje está o Boric, participa. Amanhã não está o Boric, não participa. Política comercial, política cultural, política, sabe? A geopolítica do mundo não é feita de ocasiões. Ela tem que ser perene. E nós precisamos construir com instituições que dê seguridade ao exercício da democracia, independentemente de quem seja o presidente da República. Como será o Brasil quando não for mais presidente? Se entrar a extrema-direita aqui. Como será o Chile se entrar uma extrema-direita no Chile? E assim para todos os países. Vamos ver a diferença dos Estados Unidos, do Biden para o Trump. O que mudou nesse mundo? É isso que nós precisamos pensar para consolidar 2 coisas. Primeiro, a democracia. Segundo, o multilateralismo. Terceiro, o livre comércio. Veja que coisa fantástica, Boris. A relação comercial entre Brasil e Chile atingiu 11 bilhões e algumas coisas de dólares. Muita gente aqui no Brasil, muita gente do povo, muito jornalista, inclusive, se você perguntar, ele pensa que a grande comércio do Brasil é com a França, é com a Inglaterra, é com a Itália. Só tem 2 países europeus que têm mais comércio, sabe, do que Brasil e Chile. É a Espanha e a Alemanha. O restante, o fluxo comercial do Brasil e do Chile é maior do que todos. Como foi com a Argentina? Quando eu tomei posse em 2003, o fluxo da balança comercial entre Brasil e Argentina era de apenas 7 mil milhões. Gostaram dos 1.000 milhões aqui de dólares? Era 7 bilhões de dólares. Quando nós deixamos a presidência, era 39 bilhões de dólares. A nossa relação comercial com a América do Sul era de 15 bilhões de dólares. Quando o deixamos, chegou a 89 bilhões de dólares. Numa demonstração que parte da solução do nosso problema está na nossa mão, está próximo de nós, está com nossos parceiros. E muitas vezes, por uma questão cultural, por uma questão de disputa que nenhum de nós sabe como é que começou, a gente tem uma certa, sabe, incapacidade de fazer as coisas acontecer com a rapidez. Nós precisamos, daqui para frente, companheiros, estabelecer meta. Uma reunião dessa, cada protocolo que a gente assinar tem que ter uma meta. Até tal data tem que ser cumprida isso. Porque senão a burocracia não executa. Senão, ao invés de marcar uma reunião amanhã, deixa para marcar o mês que vem. Ao invés de marcar o mês que vem, marca o ano que vem e o tempo vai passando. E as pessoas não se dão conta que o burocrata é eterno. O mandato presidencial, ele tem prazo de validade. Você, cara, teve um dia que você tomou posse. E tua validade vai terminar em novembro, quando vencer o teu mandato. E é inexorável porque é constitucional. Então vai entrar um outro presidente que a gente não sabe se vai ter essa boa relação que nós temos com o Brasil, ou vice-versa, que seja do Brasil para com o Chile.
Então é importante que a gente discuta com muita seriedade essa questão da democracia. É muito importante que a gente discuta a necessidade da integração. Nós tivemos a coragem de ter alguns presidentes que pareciam conservadores na época, o Sarney e o Alfonsinho, que tiveram coragem de criar o Mercosul. Nenhum dos dois eram progressistas, mas tiveram a competência de compreender a necessidade da integração. Sabe, a Argentina está próximo de mim, o Chile está próximo de mim, o Uruguai está próximo de mim, o Paraguai está próximo de mim. Por que eu não posso estreitar minhas negociações com ele? Por que eu não posso tentar vender mais e comprar mais? Por que eu não posso discutir integração como esse corredor bioceânico que a Simone Tebet fez a apresentação para nós? O planeta é o mesmo, há milhares de anos, há milhões de anos. O Pacífico está ali, o Atlântico está aqui. E por que a gente somente agora, sabe, 160 milhões de anos depois da existência do planeta, sei lá quantos bilhões de anos, é que a gente resolveu descobrir que tem possibilidade de fazer um corredor bioceânico entre nós? Essas coisas que tem que mover a nossa capacidade de governança quando a gente assume a responsabilidade de governar um país. Eu sonho com a integração. Eu não sou do tempo do sonho da Grande América. Eu não sou do tempo dos libertadores, tipo, sabe, os nossos que conquistaram a independência. Eu sou um libertador novo. Ou seja, eu descobri que é preciso integração, porque o Chile está ali. O Chile está perto de mim. Um outro país na ASEAN está muito longe. O Paraguai está ali, perto de mim. O Uruguai está ali. O Equador está ali. Sabe, se não tiver estrada, tem rios. Se não tiver rios, tem aeroportos. Sabe, se não tiver, faz estrada, faz ferrovia. Mas nós precisamos aproveitar isso para fazer a nossa economia crescer. Eu não consigo imaginar por que sabe, na América Latina nenhum país ficou rico. Por que a gente não tem nenhuma Holanda? Você que é o decano. Você que é o decano desse plenário aqui. Por que a gente não tem nenhuma Holanda? Nenhuma Noruega? Nenhuma Dinamarca? Nenhuma Áustria? Por que a gente não teve nenhum país nórdico que crescesse do ponto de vista tecnológico, científico? Por que o México não é o Canadá? Porque o México é mais pobre e o Canadá é rico. Por que na América Central só teve país pobre? Os Estados Unidos poderiam ter financiado o desenvolvimento em El Salvador, na Guatemala, em Honduras. Ali vizinho, ali todo mundo poderia ser, sabe, um satélite de desenvolvimento extraordinário. Não, mas continua todo mundo pobre. E todo mundo nômade, porque todo mundo quer viajar para os Estados Unidos para ver se melhora de vida. Depois de ajudar a construir a riqueza americana, aparece um presidente que trata eles como inimigos. Latino-americano agora é tudo inimigo, vai todo mundo embora, que os Estados Unidos é dos Estados Unidos. Mas aqueles latino-americanos não ajudaram a construir? Ajudaram a construir? Então, essas coisas que nós precisamos pensar. E esses acordos que nós assinamos aqui, Boto, é apenas o começo de uma história entre você e eu. Você ainda tem 5 meses de mandato. Eu ainda tenho 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses. Ainda tenho um bom tempo. Mas eu acho que nesse pouco tempo que você tem, é preciso que a gente consiga fazer aquilo que a gente não pôde fazer até agora. Primeiro, a gente precisa convencer o nosso pessoal da importância. Sabe, eu convivi com o Uribe de forma extraordinária. O Uribe era um homem de direita, mas ele participava da Unasul e a gente convivia muito bem. O Pinheira, eu tenho grande saudade da relação com o Pinheira. O Pinheira, quando era presidente do Chile, eu já não era mais presidente do Brasil, ele me recebeu dentro do La Moneda e veio a São Paulo e foi me visitar no escritório. E disse assim: ô Lula, você quer ser presidente outra vez? Eu falei: não. Ele falou: pois eu quero. E voltou a ser presidente. Mas a relação era muito boa.
Sabe, não precisava ele gostar do Chaves, ou o Chaves gostar do Toledo, ou o Toledo gostar do Alan Garcia, ou o Alan Garcia gostar do Rafael Correia, ou o Lula gostar do Cristo. Não precisava ninguém gostar de ninguém. A gente não estava tratando de casamento. A gente estava tratando de relação geopolítica, de relação entre Estados. E é isso, ou nós aprendemos isso, ou nós vamos continuar 500 anos pobres. Nós precisamos dar um salto de qualidade. Como será o Chile sem cobre? Como será o Brasil sem o petróleo? Como será o Brasil sem a sua potente agricultura empresarial ou agricultura familiar? Nós precisamos pensar, diversificar nossa relação, procurar novos parceiros, novos aprendizados, porque senão a gente vai continuar mais um século pobre. Ô, gente, quantos anos que existe a Igreja Católica? 2000 anos, Paulinho. E pela primeira vez, um Papa latino-americano, na região mais católica do mundo. Algo está errado. Ô, Boris, quando eu fui disputar as Olimpíadas, para o Brasil ganhar as Olimpíadas em 2016, você acredita que nós descobrimos que na África inteira, um continente com 54 países, tinha menos delegado que a Suíça? Porque essas instituições não foram feitas para nós, foram feitas para os países colonizadores. Então a Itália tinha 5 delegados no COB nacional, a Suíça tinha 5 delegados, a China tinha 1. Então, por que eu estou dizendo das coisas? Porque, Boris, é o seguinte, nós precisamos descobrir que na hora que você tem um presidente da República de um país importante como os Estados Unidos, que resolve estabelecer a discussão, sabe, favorável a uma política protecionista, contrário a tudo que foi falado para nós desde os anos 80, a globalização, o livre comércio, ou seja, todo mundo só falava em livre comércio e globalização, e de repente nada disso vale a pena, e o que vale a pena é o seguinte, é o protecionismo. Você não quer guerra fria, e eu não quero guerra fria. Eu não quero fazer opção entre Estados Unidos ou China. Eu quero ter relações com os Estados Unidos, quero ter relação com a China. Eu não quero ter preferência sobre um sobre outro. Quem tem que ter preferência são os meus empresários, que querem negociar, os teus empresários. Mas eu não, eu quero negociar com todo mundo. Eu quero vender e comprar, vender e comprar, vender e comprar, fazer parceria. É isso que eu queria que você levasse daqui do Brasil. O Brasil tem um papel, pelo tamanho que tem, pela importância econômica que tem, de ser um país indutor. Eu digo sempre, a palavra não é correta, generosa, mas eu digo que o Brasil tem que ser generoso. O Brasil não pode disputar cargo com os nossos irmãos da América Latina. Um cargozinho não é o Brasil quer. Um cargozinho, então, o Brasil não tem que disputar. O Brasil por si só já é grande. O Brasil não precisa dessa disputa. O Brasil precisa apoiar que as coisas sejam feitas pelas melhores pessoas possíveis. Por isso, você está convidado a vir para os BRICS aqui em julho desse ano. Acho que você deveria ir para a China, agora na reunião com a CELAC. Vamos tentar ver se a gente consegue, com a amizade do Celso na China, conseguir que você tenha uma bilateral com o Xi Jinping, para você mostrar, sabe, que um país não é grande por causa da sua extensão territorial. O país é grande pelo dinamismo da sua política, da sua cultura, do seu povo. E o Chile tem muito de grandeza. Você sabe que o Brasil é eternamente grato ao Chile por tudo que o Chile fez aos brasileiros perseguidos pelo regime autoritário em 1964. Por isso, querido companheiro Boris, quero que você saia daqui do Brasil, depois do almoço, depois do debate com os empresários, com a certeza de que a nossa relação nunca mais será a mesma. Nós temos a obrigação de fazer com que ela seja melhor, melhor e melhor. Muito obrigado, querido. A Polícia Rodoviária Federal encerrou nesta segunda-feira, 21, a Operação Semana Santa e Tiradentes 2025, com números que reforçam os riscos nas estradas brasileiras.
Entre os dias 17 e 21 de abril, foram registrados 1.038 sinistros de trânsito, com 1.198 feridos e 86 mortes em rodovias federais de todo o país. A fiscalização foi intensificada nas principais vias de circulação durante o feriado prolongado, com abordagem a mais de 96 mil veículos e 118 mil pessoas. O foco foi coibir condutas perigosas, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, falta do uso do cinto de segurança e embriaguez ao volante. Ao todo, foram aplicadas mais de 57 mil autuações. Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná lideram o ranking nacional de sinistros no período. Os dados ainda são preliminares e devem ser atualizados pela PRF nos próximos dias. A corporação reforça a importância da responsabilidade dos condutores e alerta que a imprudência continua sendo a principal causa de tragédias nas rodovias. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A Caixa inicia nesta quarta-feira o pagamento da primeira parcela deste ano do incentivo frequência do programa Pé de Meia. De acordo com o governo federal, o pagamento vai ser realizado de forma escalonada, conforme o mês de nascimento de cada um dos 3 milhões de estudantes que vão receber os recursos em abril. A parcela vai ser creditada em conta poupança Caixa Tem, aberta automaticamente pelo banco em nome dos estudantes. E os valores podem ser movimentados preferencialmente pelo aplicativo do Caixa Tem. O incentivo frequência é destinado aos estudantes do ensino médio público, com participação mínima de 80% nas aulas. O aluno pode consultar informações escolares, regras do programa e status de pagamentos por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação. Já em relação ao pagamento, é possível realizar as consultas no aplicativo Caixa Tem. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. O governo federal inaugurou nesta terça-feira 2 creches e uma quadra poliesportiva nos municípios de Bagre e Portel, na Ilha do Marajó, no Pará. A ação faz parte do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. As obras somam mais de 8 milhões e 900 mil reais em investimentos e criam mais de 440 vagas na educação infantil. Segundo o governo, as creches seguem o padrão Pró-Infância tipo B, com infraestrutura completa. Além das inaugurações, o Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, visitaram escolas ribeirinhas e destacaram o programa FNDE Chegando Junto, que busca fortalecer a educação em regiões com desafios estruturais. Em Bagre, também houve repasses para alimentação, transporte escolar aquaviário e livros didáticos. Segundo o MEC, a visita reforça ações como a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que busca levar internet e energia adequada às escolas da região. Na Ilha do Marajó, atualmente, apenas 10% das unidades de educação estão conectadas de forma satisfatória. De acordo com o governo federal, há previsão de melhorias em 1.138 escolas da região até o final de 2025. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. O governo federal decretou luto oficial pela morte do Papa Francisco, mas não estabeleceu feriado nacional. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 21, feriado de Tiradentes, e prevê o hasteamento da bandeira nacional a meio mastro em todo o país, em sinal de respeito ao líder da Igreja Católica. Apesar da comoção mundial, o ato não afeta o funcionamento dos órgãos públicos. De acordo com o governo, os feriados e pontos facultativos seguem a portaria do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Órgãos federais não podem antecipar ou criar pontos facultativos fora das datas oficiais. A legislação brasileira prevê que o luto oficial seja declarado por decreto presidencial com validade em todo o território nacional.
Missões diplomáticas brasileiras devem seguir as orientações do país onde estão instaladas. A homenagem ao Papa ocorre com honras de chefe de Estado, mas sem impacto no calendário de atividades da administração pública ou serviços essenciais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O Ministério da Educação, MEC, prorrogou o prazo para adesão das redes estaduais e municipais à Prova Nacional Docente PND. A prorrogação foi publicada na última quinta-feira, dia 17, no Diário Oficial da União, e os entes têm até o dia 15 de junho para aderir ao Exame Nacional. A PND foi criada para melhorar a qualidade da formação, estimular a realização de concursos públicos e induzir o aumento de professores nas redes públicas de ensino. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério da educação básica e de incentivo à docência no país. Até o momento, 1.041 municípios e 14 estados já aderiram ao exame. As redes públicas de ensino desses entes poderão optar por utilizar a PND como etapa única ou complementar em seus cursos públicos ou processos simplificados de contratação que venham a realizar. A adesão é voluntária e deve ser feita pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, SIMEC. Ao aderir à PND, o ente não tem a obrigação de realizar imediatamente um processo seletivo ou de utilizar o exame em todos os processos seletivos. Após essa etapa, as redes devem publicar seus processos seletivos com indicação do uso da nota da PND ou ato normativo que regulamente a sua utilização. Além disso, o ente deve cadastrar edital de seleção ou ato normativo no SIMEC até 25 de junho deste ano. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Uma empresa do ramo da construção civil terá de ressarcir de forma integral os valores pagos pelo INSS aos dependentes de um trabalhador que morreu durante uma obra. A Justiça de Segundo Grau confirmou a decisão. O acidente aconteceu em 2019, durante a montagem de estruturas metálicas numa obra executada pela empreiteira. A vítima sofreu uma queda de aproximadamente 6 metros de altura e não resistiu aos ferimentos. A empresa chegou a alegar que não havia vínculo direto com o funcionário na época do acidente, que ele teria retornado ao canteiro de obras de forma voluntária após ter pedido demissão. Argumentou ainda que ele era experiente, havia recebido treinamento e também que ele usava equipamentos de proteção individual, os EPIs. O acidente, portanto, na visão da empresa, havia ocorrido por causa imprevisível, sem relação direta com a conduta culposa da companhia. Durante o processo, no entanto, a AGU demonstrou que a construtora não cumpriu regras fundamentais de segurança, como a ausência de análise do risco de atividade, falhas na estrutura de ancoragem e falta de fiscalização quanto ao uso correto dos EPIs. Relatórios técnicos, laudos periciais, autos de infração lavrados pela Auditoria do Trabalho confirmaram a existência de inúmeras irregularidades no ambiente de trabalho. Além disso, o procurador federal Christian Reis de Sá Oliveira lembrou que o mesmo funcionário havia sofrido uma queda naquela obra uma semana antes do acidente fatal. Além de todas as falhas graves, a empresa, demonstrando toda a sua indiferença pelas vidas dos seus colaboradores, mesmo após a primeira queda da vítima, manteve-se inerte, nada fazendo para evitar que novos acidentes acontecessem. O TRF da 4ª Região reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a empresa e a vítima, ainda que de forma irregular, e entendeu que houve negligência e omissão grave da empregadora na adoção de medidas preventivas adequadas, determinando assim o ressarcimento ao INSS dos valores pagos aos dependentes do trabalhador. De Brasília, Raquel Miura. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 23 de abril de 2025. Região Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quarta-feira
tempo encoberto, com os termômetros registrando mínima de 18 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 45%. Cuiabá, no Mato Grosso, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 36 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na parte da tarde. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 100 a 90%. Caravelas, na Bahia. Festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura oscila entre 20 e 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 45%. Região Norte. Porto Velho, em Rondônia, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 34 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Boa Vista, em Roraima, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 32 graus. A umidade do ar é de 90 a 60%. Região Sudeste. São Paulo tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 12 e a máxima 25 graus. A umidade do ar vai de 100 a 50%. Nova Módica, em Minas Gerais. Festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 27 graus. A umidade do ar é de 90 a 50%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, tem tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 11 e a máxima de 25 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%. Matos Costa, em Santa Catarina. Celebra aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 12 e a máxima 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 35%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 23 de abril de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.